Socos na nuca são banidos nos combates por serem os golpes que têm as piores consequências. Por mais que concussões não sejam surpresa pra ninguém do mundo da luta, principalmente no boxe onde os golpes são constantemente na cabeça, nem todos ficam em estado vegetativo por terem levado socos, ao menos que eles tenham sido na nuca, como foi o crime cometido contra Prichard Colón. Uma estrela em ascensão invicta que tinha um caminho brilhante para ser campeão, mas que depois de uma única luta, não só sua carreira acabou, como ele nunca mais vai poder ser a pessoa que ele era antes. Prichard Colón nasceu em 1992 na Flórida, mas com 10 anos o pai dele levou ele para Porto Rico para que ele pudesse representar Porto Rico nas competições. Lutando como amador, ele venceu 5 campeonatos nacionais nas categorias meio médio e médio ligeiro, e para quem só tá acostumado com as categorias do UFC, no boxe tem uma porrada de categoria a mais, sendo também ouro no Pan-Americano Juvenil de 2010 na categoria dos 64 quilos. E todas essas conquistas foi com ele lutando como amador, ele só foi virar profissional de boxe em 2012. E quando ele deu esse avanço na carreira e terminou sua passagem como amador, ele encerrou com um card de 170 vitórias para só 15 derrotas. Sua primeira luta profissional aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2013 contra Javier LaSalle, um lutador que só teve 2 lutas na carreira, as 2 foram derrotas, a última foi contra o Prichard Colón, que nocauteou o Javier bem no primeiro round para já começar sua carreira com o pé direito. A partir desse ponto, Colón repetiria a grandeza que ele teve durante sua carreira amadora. Foram mais 15 lutas depois do Javier, dando um total de 16 vitórias, onde somente 3 foram para decisão dos juízes, todas as outras foram nocautes ou nocautes técnicos, com uma sequência sem nenhuma derrota desde que virou profissional. E foi buscando sua 17ª vitória consecutiva que infelizmente ele encontrou o fim da sua carreira. No dia 17 de outubro, Ande Dirrell, se eu errar algum nome, me perdoa, tô falando como eu acho que deve ser pronunciado, iria lutar contra Blake Caparello na categoria do super peso médio, mas Andre desistiu da luta faltando uma semana para ela acontecer por motivos médicos que nunca foram divulgados. E para o evento não ficar com uma luta vazia no card, eles encaixaram o Colón para disputar sua 17ª luta em um duelo de 10 rounds contra Terrell Williams, que também estava invicto na carreira, vindo de 14 vitórias, onde 12 foram nocautes. E quando a luta começou, Williams nem esperou acabar o primeiro round para começar sua covardia. Ele deu vários socos na nuca do Colón, e não foi soquinho por acidente. Às vezes a gente vê umas situações como no UFC, por exemplo, onde um cara tá dando soco e o outro, quando se movimenta, às vezes pega um soco na nuca, que quando você analisa a jogada, o replay, você vê de novo, você consegue perceber que não foi intencional, foi um acidente. Mas com Terrell Williams não foi assim. Quando você revê a luta, você vê que claramente ele mirava na nuca. E olha que naquela época o Tigrinho não tava pocando, o que faz eu acreditar que o que fez essa luta continuar por tantos rounds não foi esquema de aposta, foi somente extrema incompetência do juiz que estava controlando essa luta. Porque mesmo com Colón avisando que tava levando o soco na nuca, mesmo com Williams socando a nuca do Colón na cara do juiz, Williams não perdeu ponto, não foi desclassificado, não recebeu aviso do juiz. Em nenhum momento durante os 5 rounds de 3 minutos que o Williams deu uma porrada de soco na nuca, ele recebeu alguma advertência. E olha que o que não faltou foi tempo pro juiz ver um dos socos na nuca. Tanto que foi justamente de saco cheio, depois de levar outro soco na nuca no 5º round, que o Colón aceitou um soco no saco do Williams sem dó, de tão cansado que ele tava de apanhar ilegalmente e não acontecer nada, que somente nesse momento o juiz fez alguma coisa, que foi penalizar o Colón com 2 pontos. Aí pode, né? Aí ele enxerga. E se o Williams já tava lutando sujo sem motivo, com o soco do Colón no saco dele, ele ficou mais furioso ainda, e aí sim ele começou a aumentar a intensidade dos socos na nuca do Colón. Com o Colón precisando de novo dar um soco no saco do Williams pra ele parar, e dessa vez levando um aviso do juiz que ele seria desclassificado se continuasse, enquanto o Williams estava feliz da vida dando golpe ilegal e sem levar nenhum pito do juiz. A única vez que o juiz fez alguma coisa foi interrompendo no 7º round, depois do Williams dar um soco de cima pra baixo na nuca do Colón tão forte que chegou a dar um knockdown no Colón. Só que foi um soco tão descarado que era impossível qualquer ser humano vendo a luta não achar que aquilo não foi mirado pra ser intencional. E com esse soco sendo na cara do juiz, tudo que ele fez foi dar um tempo pro Colón conseguir se recuperar. Nem aviso pro Williams ele deu. O médico chegou a testar o Colón inclusive pra ver se ele podia continuar, e o médico disse que tava tudo bem com ele, que não deu problema nenhum. E mais pra frente vocês vão entender como isso foi absurdo.
absurdo. A tentativa de gulagamento do Colón só aconteceu no 9º round, mas não por causa do juiz, óbvio, ou porque o Colón conseguiu derrotar o Williams, mas sim porque o corner do Colón achou que o 9º round, na verdade, era o 10º, e começou a tirar as luvas do Colón antes da luta acabar, porque eles acharam que já tinha acabado. E de todos os erros que o juiz ignorou a luta toda, nesse momento ele viu que o corner do Colón estava tirando a luva dele ainda faltando um round, desqualificando o Colón, dando a vitória automaticamente para o Williams. Que amontoado de bosta que aconteceu nesse dia. Você apanha por mais de 20 minutos na nuca, o juiz não faz nada, quando você faz pra tentar parar, você que tá errado, quando o médico entra na jogada, ele ainda deixa você lutar, e você ainda perde a luta por erro do corner. Todos os erros que poderiam ter acontecido com ele durante uma carreira toda, ocorreram em uma única luta. Uma sequência de erros que poderia ter tido um resultado muito pior, já que assim que acabou a luta, Colón foi para o vestiário e no momento que ele pisou dentro, ele não só vomitou, como começou a colapsar em cima do próprio vômito. Ele foi levado às pressas para o hospital e precisou fazer uma cirurgia de emergência para aliviar a hemorragia cerebral que ele recebeu por causa dos golpes, precisando aliviar a pressão que estava dentro do crânio. A covardia do Williams anula a qualidade profissional do juiz e o erro do médico daquela luta quase causaram a morte do Prichard Colón. Para a sorte dos três, somente ficou no quase porque Colón entrou em coma. Ele ainda estava vivo, mas estava em coma e tinha entrado em estado vegetativo. Logo após a luta, quando a cirurgia estava ocorrendo e nada era público ainda, foi feita uma entrevista no Williams que ainda dá pra achar completa no YouTube hoje em dia, com aquele áudio bem ruim, bem estilo início do YouTube como conhecemos, gravando na TechPix, mas dá pra entender na entrevista que a parte que mais chocou o Williams foi terem roubado o nocaute técnico do card dele. O homem é covarde ativamente, por um milagre não mata o oponente, e o que deixou ele chateado é que a desqualificação vai tirar um númerozinho do card dele no BoxRec. 1 mês, 2 meses, 3 meses se passaram desde que Colón entrou em coma, com seu corpo deteriorando. Aquele com certeza parecia ser o fim dele. Até 221 dias se passarem e Colón finalmente acordar do coma. Porém, ele não acordou do coma conseguindo andar, falar, se lembrando de tudo o que aconteceu. O corpo dele tinha praticamente resetado. Olha como era o Colón no dia da pesagem. Agora, olha como foi o Colón quando acordou do coma. São duas pessoas completamente diferentes. Porém, o que começou com ele só conseguindo piscar e precisando se alimentar por tubos, teve uma melhora muito grande, com ele conseguindo sair da cama e indo para uma cadeira de rodas, com hoje em dia ele até conseguindo ficar de pé e conseguindo controlar os movimentos do braço, por mais que não chega nem perto de como ele era antes da lesão. Prichard Colón foi roubado do seu sonho, do seu futuro, da sua vida, tudo praticando o esporte que ele mais amava. E agora, por covardia e por erros de uma liga que se diz profissional, Colón, que não fez nada de errado, pagou o preço, sem nunca mais poder se recuperar 100% do erro causado pelos outros. A família processou a liga de boxe e a equipe externa, que envolvia ali o médico, por exemplo, em um processo que deu um total de 5 milhões, porém nunca foi pra frente. Terrell Williams nunca pediu desculpas publicamente ou assumiu a culpa do que aconteceu com Colón. Ele teve algumas poucas lutas só depois do Colón, onde uma delas ele perdeu pra um cara que deu um soco na nuca dele pra lembrar o que ele fez com Colón, e depois disso ele foi suspenso indefinitivamente pela Comissão Atlética do Estado da Pensilvânia. Mesmo sem pedido de desculpas e sem assumir a covardia, um incidente impactou ele ao ponto de ele nunca ter contado pros seus 2 filhos que ele era lutador de boxe, tentando inclusive impedir os filhos dele que sigam os mesmos passos que ele. Judicialmente, nenhum processo ou punição pela tentativa de assassinato que ele cometeu em cima do Colón foram aplicados contra ele, mas até hoje ele é lembrado como covarde que quase assassinou um talento tão jovem e promissor dentro do ringue. E não importa o quanto Colón avance da sua situação, ele nunca mais vai conseguir subir nos ringues como antes. Todo tipo de luta tem seus riscos, e o Colón, infelizmente, é mais um na lista dos que foram destruídos pelas lesões cerebrais. Mas em uma luta onde os únicos 2 alvos são a cabeça e o
tronco, sendo que a cabeça é onde mais vai parar os golpes, é repugnante que um caso desse passe limpo durante 30 minutos em um evento da organização. O boxe já é um esporte mais perigoso que o MMA, por exemplo, que mesmo tendo chute, cotovelada, joelhada na cara, quando o cara apaga ou às vezes só cai no chão meio zonzo, a luta acaba na hora. Vide a injustiça que fizeram com meu amigo Chicão. E no boxe, se a pessoa não desligar de vez e sair da terra, ainda abre a contagem de 10 segundos depois de ter levado uma pancada tão forte na cabeça que jogou ele no chão, pra ver se ele continua mais tempo ainda levando mais porrada na cabeça. Essa tragédia não define o que é ou como são os lutadores de boxe, mas serve de alerta para qualquer tipo de luta, que toda proteção é bem-vinda, mesmo que ela custe desistir da luta. E também serve de alerta para quem treina casualmente. Se você faz sparring pesado todo dia, ou tem aquele seu amigo que é CLT, mas quando bota a luva ele acha que é o novo Mike Tyson disputando o cinturão, você não é inferior por querer evitar a pessoa ou tá levando uma proteção a mais para se proteger. Tu tem que participar daquela reunião infernal do seu trabalho que poderia ter sido resumida em um e-mail. Tu quer ficar com seu cérebro podre no tempo livre só pra se provar pra um cara que tá pagando a aula que nem você? O único que tá ganhando nisso é a academia que vocês dois pagam todo mês. Ah, mas não sei o que, sonha virar profissional. Então por que tu tá batendo na dona Sônia, uma dona de casa que cuida de 2 filhos? Tu vai virar profissional como? Batendo no Alberto, que vai ter que acordar no dia seguinte 5 horas da manhã porque não estudou o suficiente pra passar na prova e por isso tá precisando de um 8 pra não repetir de ano. Pensa um pouco e vê se cresce. E depois de você ter pensado, lembra de se inscrever no canal. Esse é o segundo vídeo do canal, então qualquer coisa que pareça super besta pra você ajuda 200% esse canal, então se inscreva, comente, dê like, comente o que você achou, comente aqui, por exemplo, Colônia, se você ficou até aqui só pra eu ver quantos de vocês estão ficando até o final desse vídeo. E pra você que quer mais conteúdo de luta ou está esperando algum conteúdo sobre MMA, temos a história aqui do gigantesco Spider Silva. Não esqueça de beber água, de limpar o seu protetor bucal, porque eu perdi um por tá cheio de sangue. Tamo junto, até a próxima e falou. Ah, o choré não saiu da minha mão.